Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Talvez você não me entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o início, o fim e o meio. Em nome da Positivo, eu queria dar as boas-vindas para vocês. Nós preparamos aí um conteúdo bem interessante para falar. Nós vamos falar bastante de tecnologia, nós vamos falar de segurança, nós vamos falar de inteligência artificial. E existe um tema importante que é importante que vocês saibam sobre o fim do suporte de Windows 10. Para participar aqui comigo, eu tenho meu grande colega Flávio Ishikawa, da Microsoft. Flávio, você quer se apresentar? Legal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação de vocês hoje, nessa manhã. Estou aqui, eu e o Taka, né? O apelido dele é Taka, tá, pessoal? Não é isso aí. Fabiano, não. Eu sou o Flávio, trabalho na Microsoft e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre produtividade e segurança. A gente vai colocar um tema na mesa que eu acho que é top of mind aí de vocês. É isso aí. Então vamos lá? Podemos começar. Bom, a gente tem alguns avisos depois, a gente vai reforçar, mas eu queria aproveitar, nós vamos falar várias vezes isso, porque o pessoal vai entrando na live, não necessariamente pega tudo ao mesmo tempo, né? Se vocês tiverem perguntas em relação ao que a gente for falando, as perguntas vão ser respondidas no final, para não interromper o fluxo da apresentação. Mas vocês podem ir preenchendo a apresentação, a sua pergunta no chat, que o pessoal da equipe de apoio aqui vai ficar separando as perguntas para nós, e depois, no final, a gente lê as perguntas e responde, tá? Então, assim que a gente comente algo que vem à sua cabeça, alguma dúvida, não perca tempo, entra lá no chat e já deixa registrado que a gente vai ler depois, tá bom? Então vamos passar para a apresentação agora. Aí. Legal, pessoal. Bom, então, hoje a gente está aqui para falar sobre o Windows 11, né? E como é que vocês podem estar aí revolucionando a questão de produtividade com as tecnologias de inteligência artificial. E claro, há uma preocupação que é o tema de segurança. Então, eu, Flávio Ishikawa, junto com o Taka aqui, a gente vai falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre o que a gente está para enfrentar nos próximos meses aí. Movendo para o próximo. Bom, aqui é a grande pergunta para a gente começar o nosso debate, né? Quem utiliza PCs com Windows 11? Espero que a maioria de vocês, né? Eu, pelo menos, uso aqui, né? Nosso amigo aqui da técnica também provavelmente usa o Windows 11. Essa é uma pergunta que a gente coloca aqui para conscientizar sobre o tema que a gente vai abordar hoje no nosso bate-papo, que é o tema do fim do suporte do Windows 10. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai estar falando sobre o que significa o fim do suporte do Windows 10, quais são os benefícios de migrar para um dispositivo moderno com Windows 11, como é que eu faço esse processo de migração, o que a Positivo tem para oferecer como solução, não só o PC, o equipamento, mas o serviço para toda essa jornada. E aí, no final, a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês podem estar colocando aí no chat do webinar, tá bom? Bom, para a gente falar sobre o tema que está na mesa de todo CIO, CTO, empresário, é a questão dos ataques cibernéticos, né? A segurança da informação, dos dados das empresas, de todas as empresas aí. Então, eu coloquei aqui alguns recortes para chamar a atenção sobre esse tema de cyberataque. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é o top 3 das Américas. Ele está atrás dos Estados Unidos e do Canadá nessa questão de ser um grande alvo dos hackers, né? E o interessante é que vocês podem olhar aí que
em torno de 62%, 65% dos ataques cibernéticos, eles são voltados aí no mercado do segmento de pequenas e médias empresas, o segmento SMB. Então, é um segmento alvo dos hackers. E aí, a cada violação que um hacker consegue fazer dentro de uma empresa, para vocês terem uma ideia, o custo médio para a empresa recuperar o controle dos dados é em torno de 6 a 7 milhões de reais. E o mais chocante é que 83% das empresas, eles acabam pagando para obter os dados de volta. Geralmente porque realmente quando tem um ataque de ransomware, você tem um bloco, né, um bloqueio completo da base de dados da empresa e a empresa para de simplesmente operar. Então, as empresas acabam pagando aí pela liberação dos dados. Eu queria reforçar um tema aqui, porque quando eu converso com clientes sobre isso, claro que clientes de porte grande estão bem informados, existem áreas de segurança da informação já bem estabelecidas, e realmente o pessoal que é mais vulnerável são empresas medianas e menores, porque, primeiro, que não tem um time especializado para cuidar dessa questão de segurança, muitas vezes, né? Existe um time de TI, se é que existe, às vezes é pequeno, e tem que lidar com muita coisa da infraestrutura, computadores, às vezes tem sistemas, servidores, equipamentos de rede, então realmente é desafiador se não for uma pessoa especialista. E daí, quando eu converso com essas empresas, me passa a sensação de que essa questão do ataque é uma coisa muito distante, é uma coisa que acontece somente em países grandes e tal. E como o Flávio falou, o Brasil é muito alvo disso, né? E as nossas empresas, um pouco de tamanho mais médio, menor e médio, acabam sendo muito vulneráveis, tá? Então, infelizmente, essa é a realidade. Existem métodos e mecanismos para se proteger, mas eu acho que do ponto de vista de conhecimento e alerta, né, eu trago para vocês, que eventualmente estão aqui na audiência, que são empresas menores, que este é um problema, e ele é um problema que afeta o Brasil, sim, tá? Não fiquem com a sensação de que isso é uma coisa externa, que acontece só no primeiro mundo. Aqui acontece bastante, acontece todos os dias, o que muitas vezes não se torna público, porque para a própria empresa não interessa divulgar que ela foi alvo ou foi objeto de um ataque, né? E aí, complementando aqui, a gente observa que assim, os pontos de falha estão tão próximos de nós, né? Então, é um usuário que compartilha uma senha, é uma atualização de segurança do software, seja do sistema operacional ou da aplicação que a empresa utiliza, o funcionário acaba priorizando entregar um relatório do que fazer a atualização de segurança e deixando essa brecha aberta, né? Então, o nome patch de segurança, ele não é à toa. O patch significa existe um buraco para se tapar e o patch ele existe justamente para ser aplicado e evitar com que haja esse tipo de infiltração. Eu pedi para o Copilot aqui listar para a gente alguns eventos, né, que se tornaram públicos de ataques, para mostrar para vocês que todos os setores da indústria são alvos de ataques, né? Não importa se você é do setor financeiro, se é do governo, se é da telecom ou se é do varejo. E o interessante é que existem várias técnicas de ataque, né? Então, são vários setores atacados com diferentes tipos de técnicas e, para piorar, você tem diversos grupos de hackers fazendo esse trabalho. E eles são muito profissionais e muito avançados, utilizando as últimas tecnologias de IA para fazer esse trabalho de invasão e infiltração nas empresas. Bom, e o que é o fim do suporte do Windows 10? Acho que essa é uma mensagem que vocês vão estar ouvindo com mais frequência. Desde o lançamento do Windows 11, 2 anos atrás, a Microsoft vem trabalhando com os parceiros, como a Positivo, para trabalhar com os clientes para fazer essa migração, né, para o Windows 11. Mas agora a gente tem uma data específica, que é 14 de outubro de 2025. A partir dessa data, a Microsoft para de dar o suporte a esse sistema operacional, né? Então, a gente chama de End of Service, né? E aí, o que acontece? A Microsoft ela para de enviar para os dispositivos aquele tal do Windows Update, que geralmente tem um patch de segurança, tem uma atualização de algum driver de hardware, tem ali alguma inclusão de novas funcionalidades, ou até mesmo um controle de qualidade ali para correções de pequenos bugs do sistema operacional.
que acontece é que depois de 14 de outubro, a Microsoft não vai mais estar liberando nenhuma dessas atualizações, e o que preocupa muito nesse tema de hoje, que é a questão da segurança, é o patch de segurança, né? Então, a operação tapa-buraco, ela não vai mais acontecer. Então, é um fator muito complexo, porque as empresas que estiverem vulneráveis após 14 de outubro de 2025, com certeza os hackers eles vão estar de olho nesses dispositivos mais vulneráveis. Isso aí é importante, viu, Flávio? Porque essa data é pública, a Microsoft vem falando disso há um tempo já, tá? Acho que já quase um ano já que divulgou, Sim. Oficializou essa data do fim de suporte, né? E as pessoas vão deixando para mais tarde, especialmente o brasileiro que procrastina, né? Assim, na nossa cultura. Mas a mensagem é essa: os hackers também receberam essa informação, eles também estão sabendo, tá? Então, Exatamente. não quer dizer que é uma ameaça instantânea, imediata, mas quem continuar e não tomar uma ação vai ficar vulnerável. Esse que é o ponto, tá? A gente vai explicar um pouco o que pode ser feito. Então, não se desesperem, mas é importante ter o alerta e tomar ação sobre o alerta, tá? É isso. E por que atualizar agora, né? Eu acho que o tema para deixar bem claro, a gente está falando aqui 14 de outubro, tem 10 meses aí para atualização, é um prazo extremamente curto, tá? De acordo com uma pesquisa que a gente fez, um levantamento, uma empresa de médio porte, ela leva em torno de 400 dias para atualizar um parque, uma base instalada de dispositivos, né, de PCs. Então, a gente está falando aqui que a gente tem perto de 10, 11 meses aí para fazer esse trabalho de atualização. E por que então a gente deve atualizar? Primeiro, essa questão da vulnerabilidade. Sem patch de segurança, o dispositivo passa a ficar vulnerável. A questão da competitividade, né? Dispositivos com 5, 6 anos de uso, eles já estão um tanto que ultrapassados tecnologicamente falando, tanto na perspectiva do hardware, como nas funcionalidades que o sistema operacional oferece. Então, assim, naturalmente que uma empresa é composta por pessoas, por funcionários que contribuem com ideias, né? E você tendo dispositivos mais modernos, com tecnologias mais avançadas, ela permite que a equipe seja mais inovadora. E aí, é claro, a empresa ela se torna mais competitiva. A questão do controle de custos, depois a gente pode falar um pouco mais, mas equipamentos mais antigos, eles dão mais manutenção, né? De tempos em tempos, algum dispositivo acaba voltando para a área de TI para uma manutenção. E toda hora que tem manutenção, o funcionário ele para de ser produtivo. Então, isso representa um custo para a empresa. E claro, se vocês deixarem para a última hora, ficarem procrastinando e deixar para a última hora, primeiro, talvez vocês não encontrem o dispositivo que vocês precisam. E segundo, vocês não vão conseguir otimizar a tempo essa nova plataforma, esses novos dispositivos, para extrair o máximo deles. Bom, a gente falou aqui do alerta, que é essa questão da segurança, né? Então, acho que tá mais claro que isso, eu acho que não preciso ficar reforçando aqui. Mas qual é o ponto de trazer novos devices, novos equipamentos para dentro da empresa, né? Fazer esse refresh da base de computadores da empresa? Basicamente, a gente fez uma pesquisa e uma atualização de parque pode trazer aí em torno de até 250% de retorno do investimento, né? E como é que a gente calcula isso, né? Você falou, nossa, então quer dizer que se eu trocar o meu parque de dispositivo, vou ter um retorno de 2,5x. Na verdade, é assim, é uma composição de fatores que contribuem para esse retorno de até 250%, que parte desde uma produtividade maior, você tem barreiras de segurança maiores e uma redução no custo de manutenção e monitoramento desses dispositivos. A gente vai explorar um pouquinho mais cada um deles, mas basicamente a gente está falando de produtividade, de segurança e de custo de manutenção, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui, fazer um bate-bola com o Taka sobre cada um deles. Bom, o primeiro é a produtividade, que é impactado pelas novas tecnologias do próprio hardware, né? Então, se você comparar aí
equipamentos de 5 anos com os mais modernos, os mais atuais, com certeza ele vai ter uma entrega de performance melhor. E aí o Fabiano ele pode comentar um pouquinho aqui com a Pode, gente. assim, equipamentos assim muito antigos, você pode ter até o dobro de performance. Hoje a gente está falando, é um conjunto, né, pessoal? Vocês sabem bem, assim, a evolução que houve, o computador ele é feito de vários subsistemas diferentes e o computador que entrega um benefício, ele tem que ter subsistemas equilibrados, né? Então, se olhar para trás 5 anos, ainda estava se comercializando computadores com disco rígido, ainda em alguns modelos, né? Já existia SSD, em alguns casos a diferença de preço do SSD levava alguns clientes para economizar um pouco, comprar máquina com disco rígido ainda, né? Então imagina hoje, né? Hoje a realidade nossa não é essa, né? Todo mundo já compra com SSD e todo mundo percebe a diferença de desempenho que isso dá. Então, memórias mais rápidas, processadores mais rápidos, armazenamento mais rápido e rede mais rápida. Todos os subsistemas evoluíram muito nos últimos 5 anos. Então, existe um benefício agregado por produto, é muito importante que a pessoa pode não perceber na hora que ela está usando um computador antigo, mas se ela sentar do lado com o novo, ela vai com certeza perceber, tanto em tempo de inicialização, quanto na própria execução de tarefas mais pesadas do dia a dia. E daí existe um agravante, tá? Nesse período, se a gente olhar para trás, nós tivemos a pandemia, né? E na época da pandemia, houve uma demanda muito alta por equipamentos de computação, principalmente porque as pessoas não estavam podendo ir ao escritório, então as empresas estavam fornecendo equipamentos para os funcionários trabalharem de casa, e houve um incremento de demanda substancial do mercado. Daí o que aconteceu? Uma escassez de produto, né? E o que terminou levando a isso, muitas empresas acabaram comprando não o produto ideal, mas compraram aquilo que encontraram, né? Várias empresas que eu conheço tiveram essa questão de, na época, ligar e perguntar, olha, eu quero comprar, preciso de 1.000 computadores da configuração que você tiver, nem queria especificar muito, tá? Então, hoje, um parque mais antigo é um parque muito heterogêneo, pode não ter sido ideal por causa desse complicador circunstancial que foi a pandemia, mas se a gente comparar com as tecnologias de hoje, com certeza, equipamentos antigos ou versus comparados com o que você pode adquirir hoje, os de hoje vão entregar muito mais desempenho, que vai se traduzir em mais produtividade para os funcionários. Esse que é o ponto-chave. E aí o Taka até mencionou essa questão de um parque adverso, né, e diverso, e tem até casos de que na época da pandemia empresas saíram atrás aí no supermercado para comprar PCs para o pessoal poder trabalhar de casa. Então, realmente, se vocês esmiuçarem aí, realmente o parque ele é muito diverso, nem não é a melhor base instalada que tem disponível. Então, é uma oportunidade, sim, colocar um padrão de dispositivos em cada empresa aí para extrair o máximo de produtividade, né? Vamos voltar ali para o tema do slide, mas além dessa questão de toda essa plataforma de hardware ter evoluído muito, né, na parte de performance, o sistema operacional também. Então, agora vocês têm ouvido falar bastante sobre a tecnologia do Copilot da Microsoft. O Windows ele tem o Copilot integrado, né? Então, oferece aí tecnologia de IA generativa para fazer resumo, gerar conteúdo, criar imagens, fazer análise de dados. Então, a possibilidade de você extrair insights de uma maneira muito mais rápida e simplificada, somada com uma alta performance dos novos dispositivos, com certeza tem um aumento de produtividade para a empresa. E isso reflete naquele cálculo dos 250% de retorno de investimento, tá? O próximo tema aqui é sobre a proteção, né? Então, como eu falei, 14 de outubro de 2025, a partir dessa data, a questão do patch de segurança se torna um problema e deixarão as empresas mais vulneráveis. E o que acontece nesses dispositivos mais modernos, né? Tem uma pesquisa nossa em que nos dispositivos modernos com Windows 11 existe uma redução aí de até 62% menos incidências de casos de segurança, cyberataques e variantes aí. E aí como é que isso funciona? Da mesma maneira que na performance houve uma evolução tecnológica dos componentes como um todo, mas na parte de segurança também houve uma evolução
drástica até em relação ao que era uma placa-mãe de 5 anos atrás, um processador de 5 anos atrás, e o que é hoje. E aí, eu acho que o Taka pode comentar um pouquinho sobre essas tecnologias. É isso aí mesmo, Flávio. Então, assim, do ponto de vista de segurança, a evolução tecnológica também aconteceu. É que essa coisa, para o usuário normal, ela ocorre embaixo do radar. As pessoas, o usuário em si não se dá conta, mas os dispositivos de entrada hoje já havia antes, mas foram muito aprimorados do ponto de vista de, por exemplo, leitor de impressão digital. Hoje é muito preciso e muito comum. A tecnologia melhorou muito. Câmeras com reconhecimento facial, né? Se você pegar uma foto da pessoa, no passado, em certas tecnologias, até você conseguia entrar. Hoje não acontece mais, né? Essa tecnologia evoluiu muito. A forma como você armazena tudo que é criptografado no seu computador, acessos protegidos a sites e tal, o usuário não tem muita noção, o usuário que não é especialista disso não percebe, mas por trás está rodando uma série de ferramentas e verificações que asseguram que as coisas sejam verdadeiras, para proteger o usuário, né? E uma das tecnologias importantes é o próprio armazenamento dessas chaves de segurança no computador, porque é como se fosse a chave de acesso para tudo. Você precisa guardar a chave num lugar seguro. Então, o hardware tem lá, para quem já ouviu falar do chip TPM, por exemplo, onde você guarda, o chip TPM foi aprimorado, inclusive a Microsoft tem uma solução mais robusta ainda, que foi implementada nos computadores nos últimos anos, que se chama Pluton. Tá? Nós também incorporamos essa tecnologia nos nossos computadores, e são níveis adicionais de segurança, que é uma forma de proteger o usuário contra acesso, mas é uma coisa mais especializada, vocês não vão ver muita divulgação disso, porque são temas muito técnicos, mas o ponto importante aqui é, da mesma forma como a configuração de hardware evoluiu e o desempenho evoluiu, os níveis de proteção oferecidos do hardware também evoluíram, tá? Bastante. E isso quer dizer que os computadores de hoje que você compra com esses recursos, eles são muito mais avançados do que você poderia ter comprado 5 anos atrás. Legal. E aí, em cima dessas tecnologias aí, a Microsoft, ela obviamente evoluiu do lado do sistema operacional. Então, a gente tem o Windows Hello, que é um processo de autenticação segura ao dispositivo, ao acesso aos serviços de nuvem e ao ambiente de trabalho, facilitando, né, o login. Ou seja, você não precisa mais memorizar uma senha de 12 caracteres, e correr o risco de perder essa senha, né? Então, e alguém acessar indevidamente de algum outro dispositivo. Então, a tecnologia ela vem evoluindo bastante. Um outro ponto é em relação a um custo, né, da manutenção dos dispositivos. E a IA ela vem para otimizar isso e reduzir o custo de manutenção dos dispositivos, né? Então, dispositivos modernos aí, eles têm tecnologias embarcadas, vamos chamar aqui de sensores, né? Tanto na parte de armazenamento, memória, processador, que quando eles trabalham em um ambiente com Windows e ambiente de gerenciamento e monitoramento da Microsoft, você consegue, de uma maneira preditiva, entender se aquele dispositivo ele pode falhar no futuro. Então, ao invés do usuário ele ter aquela péssima experiência do computador não estar disponível para ele trabalhar, ter que acionar a área de TI para tentar resolver, não produzir, né, ficar parado. Com um dispositivo moderno, você consegue, de maneira preditiva e preventiva, evitar com que aquele usuário deixe de ser produtivo. Então, as tecnologias de monitoramento, elas permitem que o administrador de TI, com o tempo, ele consiga mapear se determinados dispositivos estão prestes a falhar, né? Ou, de repente, até mesmo se um dispositivo ele foi invadido e está sendo usado para fazer, por exemplo, a mineração de Bitcoin. Então, existem tecnologias hoje que conseguem mapear o uso do dispositivo, se ele está sendo conforme esperado ou muito além do normal. E aí, as tecnologias elas oferecem essa redução do custo de manutenção em até 80% dos casos, tá? Então, para uma empresa, isso significa bastante, né? Imagina que um dispositivo
fazendo uma analogia aqui, né? Um dispositivo de 5 anos é equivalente a um carro mais velho, mais rodado, onde a manutenção não é simplesmente trocar o filtro de óleo e o óleo e colocar a gasolina, né? Você tem lá problemas de uma borrachinha ressecada, uma mola quebrada, e no notebook, no desktop é a mesma coisa. Os dispositivos mais usados, mais antigos, eles começam a ter problemas mais severos e os custos de manutenção muito maiores. Então, a questão do custo de manutenção, ela representa muito e contribui muito nessa questão do retorno de investimento. E para o próximo slide. É. Só ver aqui que eu acho que eu adiantei. E, por último, né, a gente precisava falar sobre os benefícios da IA no ambiente de trabalho, né? Hoje, a gente, com essas tecnologias do Copilot, ela permite um ambiente mais produtivo, uma colaboração mais produtiva, criativa, entre os funcionários. Hoje, o Windows ela tem algumas tecnologias de IA, além do Copilot, para melhorar a experiência de uso. Então, se vocês quando vocês procuram um arquivo dentro do explorador de arquivos, ela tem uma recomendação de arquivos que possivelmente você está interessado em abrir. Então, ela já te dá uma recomendação visual ali na própria tela do gerenciador de arquivos. Ela oferece uma proteção sempre ativa e inteligente, o Windows Defender, que é o antivírus integrado do sistema operacional. Ela está ativamente atuando ali, monitorando qualquer tipo de anomalia. Para as reuniões, né, hoje no mundo híbrido aqui, a gente tem visto aí essa movimentação de empresas retornando ao presencial, empresas continuando como home office. Então, o mundo ele é híbrido. Então, a Microsoft ela oferece tecnologias como o Windows Studio Effects. Nosso amigo Taka vai explicar aqui um pouquinho sobre isso. Mas para criar um ambiente com uma experiência de colaboração híbrida melhor, né? E todos os produtos da Microsoft, né, ele está voltado, ele foi desenvolvido com o pensamento da questão de ser um sistema operacional acessível, né? Então, você consegue, por exemplo, interagir com o sistema operacional usando a própria voz. Antes de você passar, viu, Flávio, deixa eu falar umas... A gente está entrando agora num tema importante para todo mundo, que é a inteligência artificial, né? E eu acho que todo mundo vai concordar comigo que isso é um tema que está um pouco sobrevendido do mercado, né? Tudo é IA hoje, tem geladeira com IA, copo com IA, mouse com IA, tem tudo com IA, né? Porque o pessoal diz que se botar IA em alguma coisa, vende, né? Então a gente tem que tomar cuidado, separar as coisas, mas é importante para todo mundo que é profissional, que trabalha hoje, que está no mercado, entender como tirar proveito dessas ferramentas. A gente vai começar agora a falar um pouco mais desses recursos, e eu já vou deixar um ponteirinho aqui para vocês do seguinte: é importante entender, separar primeiro essa questão dessas coisas que são um pouco infladas no mercado na comunicação, e o que é verdade, o que é verdadeiro, o que vai trazer benefício, tá? No caso de empresas, tá? Isso é uma realidade hoje, tá? Na verdade, de certa forma técnica, o IA já está presente em nossas vidas há muito tempo, né? A gente usa o aplicativo lá do mapa para, né, enfim, para fazer um trajeto de carro. As escolhas dos trajetos são feitas por IA. Você estava navegando na sua rede social preferida, o seu feed de notícias, o que aparece para você, a escolha daquilo que aparece para você é selecionado por IA. Você está no seu site preferido de compras e de repente você vê alguma recomendação de produto, a recomendação está sendo feita baseada no teu histórico e é selecionado por IA. Então, acontece isso há muitos anos, tá? É que de 2, 3 anos para cá, isso chegou mais perto do usuário normal, porque isso era uma coisa muito de TI, né? Coisa de sistema, uma coisa que fica atrás do capô, né? Coisa que a gente não vê por fora. E quando ferramentas como o ChatGPT se tornaram públicas para todo mundo acessar, isso, de certa forma, aflorou, tá? E existe uma certa curiosidade, por um lado, mas no lado das empresas existe muita produtividade que vem associada. Daí, eu já não vou adiantar, a gente vai falar sobre o caminho, mas acaba sendo uma combinação, o uso acaba sendo uma combinação entre recursos do software e recursos do próprio hardware, tá?
Existem agora estruturas no hardware, são um pouco técnicas, eu não queria entrar tanto no aspecto técnico, mas você tem produtos que têm recursos otimizados para processar melhor instruções de inteligência artificial, tá? É mais ou menos parecido com no passado, quando a gente tinha o computador e a gente tinha o que a gente chamava de placa gráfica, que é no jargão tecnês, chama-se de GPU, né? A unidade de processamento gráfico, que na verdade é um acelerador. Então, toda vez que você tinha uma imagem complexa, ainda se usa muito em jogos, por exemplo, você tem um acelerador de gráfico. E agora existe um negócio chamado NPU, que é um acelerador de instruções de inteligência artificial. Todo computador tem? Não. Alguns computadores têm, outros não. O computador que não tem, não pode rodar coisas de inteligência artificial? Pode. A gente vai explicar um pouco aqui melhor para posicionar, já estou me adiantando, tá? Para fazer uma introdução para as coisas que a gente vai falar em seguida. Mas se ele tiver uma NPU, ele vai rodar melhor e ele vai poder fazer coisas, tá? Inclusive, é o exemplo, se a gente quiser voltar para o slide, eu fiz essa introdução só para falar especificamente do Windows Studio Effects, tá? Que é, por exemplo, é um recurso que está presente no sistema operacional para melhorar a qualidade de imagem e som, principalmente numa conferência, por exemplo, né? Quem trabalha hoje e não faz conferência não existe, tá? Todo mundo trabalha, faz conferência. Então, melhorar a qualidade do som, melhorar a qualidade da imagem, né? São coisas boas, mas você pode fazer isso de diferentes formas. Então, essa ferramenta do Studio Effects, ela é uma ferramenta que certos recursos só vão ser ativados para o usuário se ele tiver no seu computador um computador capaz de acelerar essas instruções de inteligência artificial, porque se usar a CPU normal, não vai dar conta. A experiência do usuário vai ser ruim. Então, a Microsoft não habilita. Então, quando você abre lá o aplicativo, ele verifica automaticamente. Se o seu computador estiver equipado com uma NPU, né, que é uma estrutura que, na verdade, está dentro do processador, então, certos recursos vão habilitar para você, que vão melhorar, por exemplo, a gente usa bastante, né? Borrar o fundo da imagem, quando a gente, enfim, não queremos mostrar o que está, estamos trabalhando em casa, né? Não queremos mostrar quem está passando, então a gente usa essa tecnologia do blur, né? Do borrar o fundo. O StudioFX, utilizando a NPU, faz isso de uma maneira perfeita, tá? Quando você está fazendo blur e você se movimenta, às vezes você vê a imagem aparece, você vê um contorno ao redor da cabeça que parece que está desmanchando, e quando você ativa via StudioFX, a imagem é perfeita, né? Ele precisa de uma capacidade computacional muito maior, então é preciso ter esse recurso. Analogamente, redução de ruído, por exemplo, tá? A gente tem exemplos de pessoa ligar o aspirador de pó atrás da conferência e o cara que está do outro lado não ouvir, tá? Porque o sistema corta. Ele sabe que é uma frequência diferente, que aquilo não é voz, e corta inteiramente. Ninguém ouve nada, né? Eu tenho certos recursos que eu brinco quando eu estou no escritório. Eu tenho uma máquina de café do lado do meu computador. E às vezes eu ligo a máquina para fazer o café e ninguém escuta a máquina de café. Então são recursos que você vai poder ter, melhores ou não, de acordo com o hardware que você tem. E essas habilidades, como exemplo, essa do Studio Effects, é uma que você precisa de um computador com recurso, com NPU, para poder utilizar, tá? Muito bom, é isso aí. E aí, quando a gente fala sobre IA, eu não poderia deixar de mencionar da IA da Microsoft, né, que é o Microsoft Copilot. E o Copilot, ela é a IA generativa que está integrada em todas as soluções da Microsoft. Então a gente fala que ela empodera desde ali do educador até o desenvolvedor, né? O educador com o objetivo aí de criar um conteúdo para ele apresentar em uma aula, por exemplo, e os desenvolvedores poderem criar códigos com auxílio da IA generativa. Então, o Copilot, ele empodera todos os tipos de usuários que a gente tem hoje em dia. Em relação ao Copilot, a gente tem dois brands aqui. Um é o Microsoft Copilot, que ele está incluso no Windows. Então, para quem tem aí um dispositivo com o Windows 11, você já tem disponível integrado o Microsoft Copilot, que basicamente ele permite que você use a IA generativa para criar texto, analisar um texto, fazer um resumo, e entre outros. Essa é uma funcionalidade que ela
está disponível no sistema operacional, porém ela é processada na nuvem. Então, qualquer comando que você digite no prompt, ela sobe para a nuvem, é processada e o resultado ele aparece aí na sua tela. No caso do Microsoft 365 Copilot, ela é a IA generativa que está integrada na solução de produtividade e colaboração da Microsoft, que é o Microsoft 365. Então, é a funcionalidade de IA generativa do Copilot integrada ali no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook, no Teams para fazer resumo de reuniões e análise do que foi conversado. Enfim, é uma tecnologia de Copilot, de IA generativa, que está na solução de produtividade da Microsoft. Vou mostrar no final que o Copilot está permeando em todas as soluções disponíveis da Microsoft, de ponta a ponta. Eu vou aproveitar e fazer uma parte aí, Flávio, que é assim, super importante. A ferramenta é super poderosa, tá, pessoal? Independentemente das duas. Copilot, como o Flávio falou, é padrão no Windows, então é um valor agregado para vocês, né? E o processamento é na nuvem, então praticamente qualquer computador é capaz de utilizar, é bem acessível, né? Muitas vezes agora, em vez de fazer a busca na internet, a IA está gerando a resposta para vocês quando vocês fazem uma consulta, né? E isso é legal. Aprender a usar, isso é importante. A gente está usando lá na Positivo versão 365, tá? É muito legal. Reuniões, por exemplo, é um dos usos mais simples e mais poderosos, eu acho que tem. A gente participa de reunião todo dia. Você pode pedir no final da reunião para o Copilot fazer um resumo para você. Você pode pedir, inclusive, para ele gerar a lista de ações, quem ficou com que ação, para fazer o quê. Depois você distribui para todo mundo. Você pode pedir, se você perdeu só um intervalo da conversa, hoje você está fazendo sei lá, trabalho remoto, e alguém toca a campainha, precisa fazer alguma coisa, você se ausenta por alguns minutos e volta. Se você quer saber o que aconteceu naqueles minutos, você pergunta, ele te responde, ele faz um resumo. Olha, faz um resumo para mim do minuto 10 ao minuto 20. E ele diz quem falou o quê. É super poderoso, realmente é um negócio incrível. E depois que você se acostuma com isso, você não quer abrir mão. Aumenta muito a produtividade da gente com esse tipo de ferramenta, tá? E aí o pessoal, sim, tem um tema que eu já vou atropelar, que acho que é por curiosidade. O pessoal fala muito assim de que inteligência artificial vai eliminar empregos, vai deixar as pessoas sem emprego, né? E uma das frases que eu ouvi que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é a verdade, pelo menos nesse momento da história que a gente está, é que as pessoas que aprenderem a usar o IA vão substituir as pessoas que não sabem usar o IA. Tá? O IA hoje ele é um auxiliador, ele é um assistente, ele ajuda. No final do dia, tudo que a gente usa, tudo que eu uso com o Copilot, eu preciso revisar antes de submeter, né? Para garantir a fidelidade do dado, que aquela informação está realmente correta. Tá? Então, ele me ajuda, ele não me substitui, né? Então, isso é uma informação importante. Para vocês que têm, porque todo mundo tem, quem tem um dispositivo Windows tem Copilot, não está usando, comecem a usar, porque o mercado de trabalho vai priorizar as pessoas que sabem usar. Existem carreiras sendo montadas sobre isso, tá? Existem carreiras, uma carreira nova que não existia agora chama-se Prompt Engineering. É a ciência de como elaborar um bom prompt numa IA generativa para receber uma resposta, tá? Então, já estou me antecipando aqui, talvez tenha desviado um pouco do assunto, mas acho que isso é uma questão importante de dizer, porque o Copilot está presente há algum tempo e eu tenho me deparado com pessoas e eu pergunto, as pessoas usaram como curiosidade para ver, mas no dia a dia muita gente não incorporou isso, tá? E é uma pena, porque realmente ajuda bastante, tá? Eu hoje, quando desenvolvo uma apresentação de PowerPoint, eu tenho que fazer muitas. Antes eu tinha que buscar imagens para ilustrar aquilo que eu estava querendo dizer e nem sempre eu encontrava aquilo que eu estava procurando. Então eu tinha que usar alguma coisa aproximada, né? E agora não, eu peço para ele criar exatamente o que eu quero e vou alterando a criação para que aquilo reflita exatamente o que eu quero dizer. É sensacional e é um negócio que, assim, em minutos a gente consegue fazer coisas que antes demoraria muito mais. Tá? É isso. E aí o Copilot, ele está disponível em todo o ecossistema de softwares, de soluções da Microsoft, né? Desde das soluções da nuvem de produtividade, as soluções do Azure, ambiente de Xbox, enfim, toda a gama de
produtos e soluções da Microsoft, o Copilot ele está sendo disponibilizado, né? Então, de uma maneira que você consiga interagir com essas soluções de uma maneira mais natural, né? É lógico, você precisa ter isso que o Taka acabou de comentar, a questão de prompt engineer. Você tem que saber o que você quer, como você escreve, o que você está buscando. Então, É uma é, ferramenta, né, Flávio? é Precisa saber usar a uma ferramenta para você técnica. poder tirar o benefício da ferramenta, né? Exato. Não é uma ferramenta que faz as coisas sozinhas, né, pessoal? Precisa do nosso input, a gente precisa orientar e tem formas melhores de perguntar para chegar mais rápido no resultado que você quer. Isso existe um aprendizado, é quase que uma ciência, né? Mas é uma ferramenta, tem que saber usar. Exatamente. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre, voltando ali para os slides, esses novos PCs. Então, a gente está falando aqui de fim do suporte do Windows 10, eu tenho que me mover, eu tenho que mexer a minha base instalada de dispositivos para que eu não fique vulnerável depois de outubro de 2025. E o que eu posso estar encontrando aí no mercado para fazer essa substituição, essa atualização? Então, hoje a gente tem no mercado, simplificando aqui, três grandes grupos de PCs, né? Tem o PC tradicional, que sim, tem o Windows 11 Pro, você consegue ter acesso ao Copilot do Windows, usar as tecnologias de IA. Existe uma categoria que são com os processadores mais modernos, mais avançados, que tem esse componente que o Taka explicou, que é a NPU, né? Então, é uma linha de processadores que contém esse componente NPU dentro do processador. E a NPU ele tem esse papel de acelerar o processamento dos algoritmos de inteligência artificial. Na experiência do uso, o que significa, né? Você tem maior tempo de bateria, melhor resposta nas questões relacionadas à IA. E você tem a categoria que foi lançada mais recentemente, que são os Copilot Plus PCs, que são os PCs com especificações mais atualizadas e que entregam poder de processamento via NPU muito maior, permitindo até que você consiga usar algumas funcionalidades do Copilot sem estar conectado na internet. Isso, claro, a gente está fazendo um trabalho junto com o ecossistema de desenvolvedores de software, né? Porque, de novo, a Microsoft ela desenha, desenvolve o sistema operacional, mas o que entrega o resultado para as empresas são as aplicações. Cada empresa tem um determinado software ali que vocês utilizam para tocar o business. E a ideia é que esses desenvolvedores de software aprimorem esses softwares e tirem proveito dessas novas tecnologias, principalmente a NPU, né? Então, que entrega aí um boost na inteligência artificial. Você tem algum comentário sobre isso? Não, é isso. Eu acho que eu me adiantei falando um pouco da NPU, justamente a antecipação desse slide, né? Então a gente tem os computadores normais, tem os computadores com NPU, e hoje a NPU tem níveis, vamos chamar assim, tem potências, né? Então você tem uma NPU num primeiro degrau de potência, onde ela é capaz de entregar um benefício X, e você hoje já tem NPUs com um grau de potência muito maior, onde ela é capaz de transferir certos processamentos que normalmente se executam na nuvem, você traz isso para o próprio dispositivo, tá? Isso é uma tendência, vai acontecer mais e mais. Na verdade, é uma jornada que vai levar alguns anos, mas existe o interesse, sim, de migrar parte desse processamento da nuvem para o seu dispositivo local, principalmente por duas questões. Primeira, que envolve custo, né? A infraestrutura de servidores na nuvem para processar essas consultas é cara, não é barata. Se puder usar o seu computador para fazer, é obviamente muito mais econômico, que você distribui entre todos os PCs. E o segundo ponto que é fundamental é a questão da segurança, tá? Quando você processa local, a sua informação não sai do seu computador, fica próximo, só fica ali. Então, numa questão de privacidade de dados, né, que você tem como controlar usando a nuvem, mas existem processos, é uma coisa especial, a gente acho que pode falar um pouco mais disso, mas os computadores estão ganhando mais capacidades nessa linha. Então, a gente tem 3 degraus, o computador normal, que todo mundo está acostumado, já tem os computadores com NPU, com um certo nível de entrega, e um segundo nível maior, com mais potência, que consegue fazer um offload maior de aplicações. Legal.
E aí, como é que a gente pode dar aqui algumas dicas, né, de como fazer esse processo de migração, de transição de uma base de Windows 10 para Windows 11? Eu vou fazer uma explicação bem simplificada. O Taka depois pode falar um pouquinho mais sobre como a Positivo pode ajudar cada um de vocês nessa jornada. Mas assim, basicamente, o roteiro é fazer um mapeamento da base instalada, dos sistemas operacionais, de qual hardware. Alguns podem ser simplesmente atualizáveis no nível do sistema operacional, outros não, tem que ser trocado o dispositivo. Fazer um mapeamento de quais são os dispositivos que eu devo adquirir desses modelos, diversos modelos disponíveis aí no mercado, qual que é o que o meu funcionário deve utilizar. Então, fazer um mapeamento dos modelos, das melhores configurações aí para determinada função. Nesse processo de transição e migração, é importante incluir uma solução de gerenciamento, monitoramento e segurança também, né? Caso ainda não tenha, mas idealmente uma solução Microsoft para que vocês trabalhem dentro do ecossistema da Microsoft e tenham todos os benefícios que eu mencionei anteriormente, né? Então, o Intune, Microsoft Intune, que é a solução de gerenciamento e monitoramento. O Windows Defender trabalha junto com o Intune, trabalha junto com o Defender for Endpoint na questão de segurança. Então, aí você compõe aqueles 250% de retorno de investimento. E para quem adquire um dispositivo com Windows 11 Pro e tem um ambiente de Microsoft, de produtividade Microsoft 365, você pode estar fazendo o upgrade para o Windows 11 Pro Enterprise, que entrega aí algumas funcionalidades de governança e segurança. Bom, não só colocando aí no slide, né, os 250%, como eu calculo isso, a Microsoft ela fez através de uma empresa terceirizada, a gente disponibiliza uma ferramenta para você calcular esse retorno de investimento numa atualização de parque, tá? Então, é um site público, é uma calculadora de retorno de investimento. Existe uma ferramenta de avaliação de migração. Aqui não é uma questão tão técnica de olhar o dispositivo, mas sim como é a sua instalação, a sua base instalada, e a partir de notas, né, desde uma situação mais crítica até uma situação mais favorável, vocês têm uma lista de ações a serem tomadas para fazer o processo de migração. Esse é quase um questionário, né, Flávio? Isso. Na verdade, não é um software que roda no computador, né? É um Exato. questionário para fazer um assessment, onde a pessoa responde qual é a sua situação e a ferramenta dá recomendações. As recomendações dos próximos passos que a empresa deve tomar. Aí existe uma preocupação, a migração de Windows 10 para Windows 11 ou de qualquer versão do sistema operacional, o responsável de TI tem aquela preocupação, puxa vida, mas e a compatibilidade da minha aplicação? Eu não quero mexer no time que está ganhando. Então, assim, o core do Windows 10, o núcleo do Windows 10, ele é muito parecido com o do Windows 11. Então, 99,7% das aplicações hoje ele já é compatível. Se ele funciona no Windows 10, a chance de funcionar no Windows 11 ela é altíssima. E caso você tenha alguma aplicação que, porventura, não funcione, a Microsoft ela tem um serviço chamado App Assure. É um programa, um serviço que a Microsoft oferece para ajudar vocês a tentarem resolver essa questão de compatibilidade, né? Ajustes no sistema operacional, de repente ajustes em algumas bibliotecas, alguns arquivos, algumas configurações da própria aplicação para que funcione dentro do ambiente do Windows 11. Então, é para vocês fazerem uma transição tranquila em relação ao restante das aplicações que vocês já rodam e vocês não querem mexer nela. Bom, quais são as alternativas que eu tenho? Então, bateu lá 14 de outubro de 2025, né? Eu não tomei nenhuma ação. O que eu devo fazer? Primeiro, por favor, não esperem até 14 de outubro de 2025, porque senão vocês vão ter um problemaço. Mas, assim, existem alguns caminhos. Primeiro, como eu falei, puxa, eu tenho um hardware elegível, compatível com esse upgrade. Então,
é um caminho mais curto, não é o caminho ideal, que vai trazer o melhor retorno de investimento, mas a solução de curto prazo é, tá bom, meu hardware é compatível, então eu vou atualizar. Meu software provavelmente vai ser compatível, porque a Microsoft fez um assessment e levantou que 99,7% das aplicações são compatíveis. Outro caminho é adquirir um novo PC com Windows 11. Esse é o que traz o maior retorno de investimento para a empresa. Um outro caminho é adquirir as licença que a gente chama de Windows 10 ESU, Extended Security Update. É a possibilidade de vocês conseguirem receber patches de segurança mensalmente. É um serviço pago, com um compromisso anual junto à Microsoft, mas que a longo prazo ele não resolve o seu problema, porque o custo, ele tem um custo, para vocês terem uma ideia, de $61 por dispositivo por ano, e que vai dobrando a cada ano que passa, no máximo até 3 anos. E uma outra alternativa é usar o Windows 365, que é o serviço de Windows disponível na nuvem. Você pega esse seu dispositivo que está instalado e assina o serviço do Windows 365 para continuar acessando o ambiente desktop, só que ele vai estar sendo disponibilizado na nuvem. E aí, vou passar aqui a bola um pouco para falar dos dispositivos. É isso aí. Pessoal, aqui eu tenho uma mensagem importante para vocês, tá? Porque, assim, a mensagem é: a Positivo Tecnologia tem uma linha completa de produtos que foram especificamente desenvolvidos para uso corporativo, para uso em empresas, tá? É uma coisa que já existe há muito tempo, é uma coisa que, confesso, eu não sei se é tão bem comunicada, porque onde a gente vai, onde eu vou, às vezes as pessoas se surpreendem, tá? Mas na Positivo nós temos times diferentes desenvolvendo produtos para mercados diferentes, né? Eu me apresentei no início, para quem não estava. Eu sou responsável pelo time que desenvolve esses produtos que vocês estão vendo, os PCs para empresas especificamente, tá? Então é um grupo separado, os produtos são desenvolvidos especificamente para esse mercado. Do ponto de vista de nome de produto, os produtos com marca Positivo, a linha chama-se Master. Todo produto Positivo Master é um produto que foi especificamente desenvolvido para empresas. Mas o que é um produto para empresas? Um computador é um computador. Na verdade, se você olhar por processador, memória e disco, sim. Mas empresa precisa de segurança, precisa de confiabilidade, precisa de durabilidade. Então, todos os aspectos que envolvem o uso profissional do computador, eles estão contemplados nessa linha de produtos, tá? Além disso, nós também temos, no caso do notebook, produtos Vaio, que também são desenvolvidos especificamente para empresas em alguns casos. A linha chama-se Vaio Pro, né? É diferente da linha que nós comercializamos para o usuário doméstico. Então, é uma linha completa, tá? Notebooks, principalmente, de vários sabores e cores, produtos mais simples, produtos mais sofisticados, produtos com processador Core Ultra, por exemplo, Intel, que também está patrocinando esse webinar junto com a Microsoft, e que tem NPU, por exemplo, tá? Então, quer um produto, precisa de um produto como esse, fale conosco, nós temos. Nós temos uma linha bem ampla de produtos, são vários modelos, né? Tanto como notebooks, desktops, mini PCs e all-in-ones. É uma linha realmente bem extensa, tá? E eu acredito que com os produtos que nós temos, nós podemos oferecer para vocês uma solução sob medida, tá? Além do próprio produto em si, eu já estou me adiantando na parte de serviços, a Positivo está aumentando bastante a sua capacidade do ponto de vista de serviços. A gente pode ajudar vocês bastante com essa transição, tá? Antes de eu entrar no serviço propriamente dito, existe, por exemplo, formas de comercialização diferentes. Então, você pode adquirir o produto Positivo se você desejar, mas você também pode, nós temos uma oferta bastante competitiva de hardware as a service, onde você paga pelo computador, na verdade você não compra o computador, você tem um pagamento mensal e a gente coloca um dispositivo para você e junto pode ou não ir um nível de serviço completamente customizável para cuidar desse computador, tá? Especificamente em relação ao assunto que a gente estava falando do fim do suporte do Windows 10, a gente entende isso como uma jornada e a gente pode ajudar vocês com serviços, além de produto, nessa jornada. Então começa por, vou falar uma coisa meio estranha, mas é verdadeira, muitos clientes não sabem do seu parque de produtos, né? Quantos estão rodando o Windows 10, o número exato, quantos destes que estão rodando o Windows 10
poderiam fazer upgrade para o Windows 11, ou seja, contém um hardware que é compatível o suficiente para poder fazer atualização. É isso que nós chamamos do hardware elegível, tá? O hardware elegível é aquele que tem a configuração, hoje está rodando o Windows 10, mas ele tem uma configuração suportada pelo Windows 11, tá? E os clientes não sabem quantos estão com o Windows 10, dos que têm o Windows 10, quantos podem ser elegíveis. Muitas vezes o cliente não sabe nem onde estão os produtos, exatamente, tá? Porque existem computadores que às vezes não tem usuário dentro da companhia. Isso é outra coisa que vocês, empresas, têm que prestar atenção. Às vezes tem um computador na sala de reunião para compartilhar apresentações e ficar mais fácil. Assim, o funcionário não tem que levar o notebook até a sala de reunião. Computadores que controlam digital signage, que controlam a TV corporativa, tá? Tudo que tiver pendurado na rede de vocês é um ponto de entrada para alguém. A máquina do usuário, a gente tem uma prioridade maior e mais facilidade de controle, mas existem uma série de outros computadores que estão na empresa, controlando, às vezes, coisas, máquina de recepção, que estão controlando coisas que a gente não dá muita atenção, tá? Então, o ponto número 1 é, se precisar, a Positivo pode ajudar o nosso time de serviços a fazer um levantamento do parque de vocês, onde estão as máquinas, quais são as que são mais preocupantes, são mais vulneráveis, quais podem ser atualizadas, quais não podem, e a gente pode preparar um plano de migração, tá? Se a empresa utilizar muitas aplicações desenvolvidas em casa e precisar fazer uma espécie de POC, garantir que a aplicação não vai ter problema. Como o Flávio falou, 99,7% das aplicações são compatíveis, mas se a aplicação especialmente desenvolvida em casa usou algum tipo de biblioteca que não é compatível, ou alguma técnica de programação, vamos dizer assim, não muito recomendada, pode ser que aquele produto não tenha um bom desempenho ou não performe bem numa plataforma de Windows 11. Então, nós podemos ajudar com esse serviço, nós podemos fazer uma prova de conceito, uma espécie de homologação, garantir que tudo vai funcionar bem, e depois programar o processo de transição, né? As máquinas que podem ser atualizadas, a gente pode ajudar e atualizar, né? A melhor técnica, a melhor prática para atualização é instalar do zero, né? Você pode fazer um upgrade a quente, vamos chamar assim, que é pegar a máquina que tem o Windows 10 e pedir para fazer o upgrade. Ele vai preservar vários arquivos antigos. A melhor prática do ponto de desempenho é começar do zero. Então, a gente pode fazer um backup da máquina do usuário, formatar, instalar do zero, instalar os drivers e depois fazer o restore e deixar a máquina bem ajustada para funcionar com isso. Ou seja, na verdade, a gente pode ajudar vocês em toda a cadeia da transição, dentro do nível de preocupação que vocês têm, dentro da necessidade de vocês. Ou seja, essas ofertas, elas são customizadas, tá? Nós temos um link que eu queria deixar aqui, e eu vou repetir algumas vezes, esse e-mail que está aí embaixo, win10eol@positivo.com.br. Entre em contato conosco através desse e-mail, coloquem suas informações de contato. Se quiserem colocar um pouco a característica, ou a preocupação, ou a dúvida, ou a necessidade, o nosso time especializado vai poder entrar em contato com vocês, entender qual é a situação, e daí criar uma oferta que seja adequada exatamente para o caso particular de cada um, porque, infelizmente, esse tipo de coisa não é tamanho único, um carimbo que serve para todo mundo, tá? Cada um tem uma situação distinta, e exatamente por isso, se vocês precisarem de ajuda com isso, nós temos um portfólio de produtos completo para ajudar dentro da necessidade, e também temos um portfólio de serviços completo para auxiliar durante toda a transição, para que esse processo seja suave dentro de toda a empresa, e que vocês possam extrair o máximo benefício de acordo com o perfil de negócio de cada um. Maravilha. Tem o QR Code também, não falei, o Flávio criou o QR Code aqui. Quem quiser usar o QR Code também para mandar mensagem, é mais fácil, tá, pessoal? Joia, é isso aí. Então, assim, todo o processo da migração, essa jornada, né, a Positivo ela oferece além dos próprios dispositivos com Windows 11. Então, acho que é uma oportunidade que vocês têm aí de contatar a Positivo, entender como eles podem te ajudar nesse processo. E não deixem para a última hora. Esqueci de falar, mas o pessoal vai me bater. Na verdade, a Positivo também é um CSP da Microsoft. Nós somos um Cloud Solution Provider. E dentro desse processo, qualquer coisa que houver de licenciamento, Microsoft também, nós também podemos ajudar, tá? A gente entende disso, a gente comercializa licenças e a gente pode também somar isso, estender. Então, não é só um processo da transição, a gente pode discutir negócios. Existem modalidades diferentes, como eu falei, tanto da aquisição quanto Hardware as a Service, que é uma modalidade que está crescendo muito.
porque reduz o desembolso de capital da empresa, né? Aquilo passa a ser uma despesa operacional e não um investimento de capital. Então é interessante, muito dependendo do perfil da empresa, né? E junto agregado com isso pode ir serviços de manutenção e eu cuido do produto para você, enfim, no nível que a empresa desejar. Boa, bem lembrado. A Positivo é um grande parceiro nosso de CSP, e realmente, acho que numa necessidade aí, onde vocês concluam que o modelo de subscrição seja a opção viável para fazer essa migração, a Positivo consegue, desde o dispositivo, como todo o ecossistema de software, o ambiente de software pode ser oferecido via subscrição. Bom, mas é isso aí, a gente está chegando aqui no final. Eu queria colocar um resumo, né, de tudo isso que a gente falou, rapidamente. Então, por que que eu devo migrar para o Windows 11 agora? E aí, acho que o primeiro ponto é, lembrem dessa data, 14 de outubro de 2025. Acho que essa data e a data do marido, de aniversário do marido ou da esposa, vocês não podem esquecer, 14 de outubro de 2025. Os PCs vão ficar vulneráveis a partir dessa data. Se vocês querem ter um retorno de investimento de até 250% nesse processo, essas soluções que eu e o Taka nós falamos aqui, ela pode estar entregando aí uma redução nos incidentes de segurança, ela vai estar reduzindo aí o número de chamados de helpdesk, ou seja, custo de manutenção, vai lá para baixo, aumento da produtividade e satisfação dos usuários, afinal de contas, os usuários aí, quem não gosta de usar um laptop novo, legal, muito mais leve, muito mais produtivo, muito mais rápido. E é isso, a gente tem menos de um ano para se planejar, para fazer esse movimento de migração de Windows 10 para Windows 11. Positivo está aqui com a gente para ajudar vocês nessa jornada. Isso aí, pessoal. Aproveitem que estamos em dezembro. Para quem ainda está em ciclo de planejamento, de orçamento, não esqueçam de priorizar no orçamento, tá? Para poder executar no ano que vem. É importante, tá? Como eu falei, a informação de fato não é nova, ela vem sendo divulgada há um bastante tempo, mas a gente ainda não. As prioridades do dia a dia muitas vezes não deixam as pessoas pararem para pensar muito nisso, tá? Então, é claro que eu sei que os parques hoje já são híbridos, uma boa parte dos clientes já migrou, sabe que tem que migrar, já tem planejamento, mas existe um público que ainda não está muito antenado. E aqui é a oportunidade que se cria de modernizar o parque e, ao mesmo tempo, aproveitando as novas tecnologias, aumentar a produtividade sob medida, né? Já que tem que trocar, se a máquina precisa ser substituída, já pensar em substituir por um modelo avançado e aproveitar todos os recursos que as ferramentas modernas hoje, como o IA, como o Copilot, oferecem, tá, pessoal? Então, vamos transformar o limão numa limonada, mas não esqueçam, é um tema importante, não deixem para o segundo plano. Boa. Agora vamos soltar um vídeo aqui. Muito bom. Legal, pessoal. Agora a gente chega aqui na parte de perguntas e respostas. Vamos dar uma olhadinha aqui o que veio de pergunta aí da audiência. Vamos lá, a gente tem a pergunta do Aldrin.
Tá perguntando aqui. Vamos lá, acho que essa daqui eu vou deixar para o Otaka responder, hein? Vamos lá. Considere o seguinte cenário hipotético: um cliente recentemente atualizou todo o seu parque de PCs, trocando o disco mecânico por um disco SSD, expandiu a memória RAM, foi de 8 para 16, adequou o desempenho para as necessidades do cliente. Porém, ao receber a possibilidade de atualização gratuita no Windows 11, foi informado que seu equipamento não atende os requisitos de hardware. O que fazer nesse caso? Olha, então, na verdade, os requisitos de hardware para o Windows 11 é uma combinação de vários recursos. Tem a ver com armazenamento, memória, mas o mais, talvez o mais impactante é a versão do processador. Tá? De uma forma geral, processadores Intel de 8ª geração para cima, eles, em geral, são suportados. Tá? Processadores AMD de série 3000 para cima também são suportados. Tá? Pra vocês terem uma ideia, processadores de 8ª geração, que são esses que são suportados, eles foram lançados pela Intel no início de 2017. Tá? Então, tipicamente, Brasil, comercialização de produtos ocorreram ali por 2017, talvez início de 2018. Tá? Nós estamos no final de 24, nós estamos entrando em 25. Nós estamos falando que as máquinas que não atendem os requisitos do Windows são máquinas de 6 anos para 7 anos. Tá? Em linhas gerais, é isso. Então, o fato de você ter atualizado o disco e a memória foi bom, você deve ter ganhado bastante desempenho com isso, mas ainda assim nós vamos provavelmente o gargalo aí, a razão pela qual você não pode atualizar, onde o Windows 11 não suporta, não é suportado pela sua máquina, é muito provavelmente pelo processador, tá? Aí nós vamos estar falando de uma máquina antiga e existe um corte. A Microsoft tinha que colocar o corte em algum lugar, tá? É bem razoável esse corte, pelo tempo que eu falei. E assim, que opções você tem? Na verdade, o fato de você ter atualizado não melhorou muito em relação ao fim de suporte, tá? A máquina continua não suportando o Windows 11 e as opções que você tem são as que a gente falou. Existe a substituição do produto, existe, no caso ela não é elegível, o equipamento, né? Existe a extensão do suporte, se você quiser contratar e assim desejar, ou transformar o produto num terminal da nuvem do Windows 365. São as 3 opções técnicas que existem para você. Legal. Vamos lá. E a gente tem uma próxima pergunta. Qual o grau de segurança da informação que é inserida no Copilot? Não tem o risco de ter minhas informações sendo utilizadas na geração de info de outros usuários? Ah, tá bom. A Raquel fez essa pergunta, eu posso responder. É sobre o Copilot. Vamos lá. O Copilot do Windows, né? Se você estiver usando o Flavinho, Copilot... eu vou repetir a pergunta, porque você leu para você, e o pessoal talvez estivesse lá não viu? não entendeu, né? Então eu vou ler de novo, já que é para você responder, a pergunta da Raquel, tá? Qual o grau de segurança da informação que é inserida no Copilot? Não tem o risco de ter minhas informações sendo utilizadas na geração de informações de outros usuários? Perfeito. Então vamos lá. O Copilot do Windows, né, como eu comentei, ele funciona na nuvem. Se você está usando um ambiente com Windows 11 Pro autenticado, Windows 10 Pro autenticado no domínio da empresa, os dados que você coloca no prompt e os dados que você recebe na tela, eles não são compartilhados na internet. Então, assim, se você usar uma versão, por exemplo, em casa, doméstico, no Windows 11 Home, e colocar informação no prompt, ele pode sim ser divulgado na internet e o resultado também. Então, outros usuários podem ver um pedaço, talvez, do seu prompt ou do retorno do prompt em algum momento. Mas quando você está num ambiente autenticado, num ambiente seguro, né, no domínio da empresa com o Windows 11 Pro, essas informações elas são guardadas e com garantia de privacidade e segurança da informação. Vamos lá. Outro ponto. Na sequência aqui, analogamente ao ChatGPT, o Copilot possui versões que impactam o poder responsivo? O poder responsivo. Hoje, o Copilot que está disponível para os usuários. Então, vamos lá. Copilot do Windows,
que ele é baseado na engine do ChatGPT. Hoje ela está na versão 4.0, né? Então ela usa a última geração da engine do ChatGPT. A gente não separa uma melhor performance para um determinado tipo de assinatura ou outro. Ela é única. E aí os copilots que estão nas aplicações do Microsoft 365 também utilizam a última geração, porém eles são, digamos, mais tunados para determinada aplicação. Então, para o Excel, ele está configurado, ajustado para o que o Excel ele trabalha, né? Então, não tem diferença de performance, não. Legal. Flávio, tem outra aqui que eu acho que nós dois podemos responder, mas tem uma parte que é mais para você aqui, ó. Então, o Tiago Alves de Souza pergunta: preciso realizar negociação de novas licenças para utilizar o Windows 11 ou migrando licenças do Windows 10, já estarei em conformidade. Utilizo o Windows 10 Enterprise. Vamos separar em dois. Se você tiver um PC com o Windows 10 Pro instalado, se o hardware for elegível ao upgrade, ou seja, processador compatível e outras características técnicas compatíveis com o Windows 11, você não paga pelo upgrade para Windows 11 Pro. Então, basta ir lá e clicar no Windows Update, vai aparecer uma janela de notificação falando, olha, você está elegível ao upgrade para o Windows 11, você aplica essa atualização sem pagar nada por isso. Se você está usando o Windows 10 Enterprise, por causa que provavelmente seu ambiente, ele é um ambiente com algum contrato da Microsoft que lhe permitiu o upgrade do Windows 10 Pro para o Windows 10 Enterprise. O que você vai fazer? Você vai fazer uma atualização dele do 10 Enterprise para o 11 Enterprise. Então, assim, é um processo transparente para você, desde que o hardware seja compatível e sem custo de licenciamento. É isso aí. Então, acho que é importante falar essa questão do elegível. Elegível, talvez esse termo não cause um pouco de confusão, tá, pessoal? O hardware ele é elegível quando ele é compatível. Tá? É isso. O Windows 11 tem um hardware mínimo para ser executado. Se o seu hardware cumprir esse mínimo, você pode usar, né? Se você tiver, como disse o Flávio, uma licença de Windows 10 original, legítima, né? E o seu hardware puder, você pode fazer o upgrade, no licenciamento não é um problema, não é preciso pagar por isso. Tá? O problema é que, como a gente já falou até agora, não é todo hardware que é elegível. Elegível quer dizer suportado, né? Então, aí, nesse caso, não vai ser permitido fazer o upgrade. É mais por aí. Aí tem mais uma aqui, Taka, que Vamos a lá. gente pode falar do fim do suporte. O fim do suporte vale tanto para o Windows Home quanto para o Windows Pro? Acho que essa é para você, mas eu vou responder. Aí você me corrige. Tá bom. É indiferente, pessoal. Na questão aqui é o Windows 10, tá? Em todas as versões. Acontece o fim do suporte de forma simultânea, independente se ele é Home, se ele é Pro. É claro que existe uma preocupação adicional no Pro, porque nós estamos falando normalmente de uma empresa. E aí, impactos de vulnerabilidade também existe para o usuário doméstico, né? Usuário, né, de casa, mas na empresa, com certeza, o impacto é muito maior. É isso aí. Então, a questão do Windows 10 ser a versão Home ou Pro, não importa, né? O Core é o Windows 10, né? Tem mais uma pergunta aqui que eu posso responder, mas depois do fim do suporte, se o computador ele para de funcionar, né? Na verdade, o sistema operacional ele continua funcionando, o sistema vai inicializar, as suas atividades continuam normais. A única coisa que é aquilo que eu comentei lá no começo da apresentação, né? Se for descoberto algum alguma brecha de segurança no sistema operacional, a Microsoft ela não vai atuar e liberar nenhuma correção para fechar essa brecha, né? Não vai ter uma operação tapa-buraco. E aí, se algum hacker, alguém tentar infiltrar por essa brecha ela vai estar sempre disponível para isso. Então, o computador continua funcionando, porém, você está vulnerável aí. Tá. Tem uma perguntinha aqui, mais uma perguntinha aqui, Flávio, é o seguinte: se eu atualizar o sistema operacional do meu computador de Windows 10 para o Windows 11, poderei usar o Copilot?
Copilot do Windows. Inclusive o Copilot do Windows, em torno de 6 meses atrás, ele foi disponibilizado para usuários do Windows 10, para degustarem o que essa tecnologia do Copilot do Windows. Então, para quem tem uma base de Windows 10 e tem implementado as atualizações, já deve ter recebido o Copilot do Windows e ele está disponível no ambiente do Windows 10. E claro, se você fizer o upgrade para o Windows 11, você continua tendo acesso ao Copilot. Legal. Vamos para mais uma aqui. Os computadores da minha empresa estão rodando o Windows 10. Como faço para saber se eles suportam o Windows 11? Preciso testar um por um? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, né? Porque primeiro depende de se a base é homogênea. Então a gente pode ter, como a gente falou, né? Você pode ter uma base muito misturada de gerações, de versões. Então, essa é uma resposta complexa. Se você sabe que a base é homogênea, obviamente você vai testar um equipamento, se aquele equipamento ele é compatível, e existe um software chamado PC Health Check da Microsoft, que você mesmo pode estar executando para verificar a questão da compatibilidade com o Windows 11. Agora, outra maneira de fazer, num ambiente gerenciado, por exemplo, pelo Intune, que é o software de gerenciamento da Microsoft, vocês podem estar verificando via Intune, fazendo um levantamento se os dispositivos são ou não compatíveis com esse upgrade. A recomendação, né, é que, por isso que vocês precisam ter tempo para fazer isso, né? Então, assim, com mais tempo você consegue se planejar melhor para executar essa avaliação da base instalada. Ela pode ser muito complexa, mas também pode ser muito simples de se fazer, depende aí do seu ambiente. E eu complemento o seguinte, a combinação de recursos que o equipamento precisa ter para ser elegível a rodar o Windows 11, ela não é muito extensa, não é muito complexa, tá? Mas o detalhe é importante, né? Então, às vezes, o parque tem centenas de equipamentos e é difícil fazer, porque essa ferramenta que o Flávio falou do PC Health Check é uma por uma, é uma ferramenta que roda local na máquina, você executa em cada computador, tá? Se você tem um ambiente gerenciado por Intune, você consegue fazer de uma forma bem simples, tá? Mas se você não tem, a forma de rodar a ferramenta é uma por uma, tá? Daí existe o caso de você, por exemplo, a organização adquiriu no mesmo momento 100, 200, 300 equipamentos. Se eles forem rigorosamente iguais e você rodar num deles, é extensível para os demais, né? Mas precisa entrar no detalhe. Se realmente na aquisição a entrega foram equipamentos iguais em todos os aspectos que são importantes, das capacidade de memória, capacidade de próprio armazenamento e essa geração do processador, eu diria que são os atributos mais importantes ali para você verificar, tá? Então, assim, resposta formal certa é que tem que fazer um por um. Tem formas de você encurtar e assumir, por exemplo, se for uma aquisição igual num parque homogêneo, como disse o Flávio, se usar uma ferramenta de gerenciamento também dá para fazer. Tá? E é por isso que eu digo, o Flávio disse do tempo e eu digo de ajuda, né? Precisando de ajuda, nós temos pessoal de serviços para ajudar a fazer, que é um processo que não é complexo, mas é trabalhoso. Maravilha, acho que é isso. A gente Temos mais perguntas, não? passou aqui pelas perguntas que estão no chat. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui, não, sem mais perguntas. Legal. Queria agradecer aí a participação de vocês hoje, nessa manhã. Obrigado, Taka, pela oportunidade. Imagina. Obrigado, Flávio, por estar aqui fazendo duplinha. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então não se esqueçam, temos um e-mail criado especificamente para receber dúvidas e as necessidades de vocês. A Positivo está à disposição para ajudar vocês em entender melhor como fazer essa transição, como aproveitar melhor os recursos, com serviços de ajudar vocês a passar por esse processo, com produtos entregar o nível de funcionalidade e produtividade que vocês desejam na empresa de vocês, e inclusive se precisarem de licenciamento, também estamos à disposição. Queremos ser aí um one-stop shop para as necessidades de TI de vocês, tá bom? Espero que seja proveitoso. Enfim, se precisarem deixar mais dúvidas, podem mandar também através do e-mail. Se ficou alguma pergunta não respondida no chat, a gente responde por e-mail de volta para vocês, tá? Para garantir que não tenha nenhuma pergunta sem ficar respondida, tá bom? É isso aí. Muito obrigado.
Bom dia para todo mundo. Bom dia. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado.